palavra dele. Amém? Abram a Bíblia em Hebreus 11. Vou falar igual eu falo lá no Kids. Fica lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus 11, 7. Vou falar de uma história que todos conhecem. Um homem que todos nós admiramos, que é Noé. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essa história está em Gênesis. Depois a gente vai falar também, contar o contexto. Mas eu creio que todos conhecem a história de Noé. E eu queria falar um pouco do... que eu sempre, quando eu me pego lendo a história de Noé, tem alguns membros da Bíblia que mexem muito comigo. Eu não quis falar de João, porque eu sabia que eu ia chorar muito. Jó também eu ia chorar muito. Então, eu decidi falar de Noé. Porque sempre, quando eu falo de Noé, a gente fala das crianças, da arca, os animais. E aí conta aquela história toda lúdica, né? E aí as crianças ficam encantadas e interessadas. Mas hoje o contexto que eu vou usar aqui é um pouco diferente. Não é tanto para as crianças. Somos para nós adultos. Pais, mães, mulheres, homens. Então, eu queria falar um pouco do contexto. Naquela época, quando Noé ele foi chamado por Deus, não tinha chuva. Não tinha chuvas grandes, né? Como a gente às vezes vê hoje, igual tem um aviso agora, né, no celular que vai vir. Não tinha, gente. Não tinha TV, não tinha internet. Tinha a voz de Deus, que era mais poderosa que tudo. E não tinha sinais de dilúvio, não existia televisão, nada para avisar. E ele simplesmente só confiou e acreditou. Ele foi obediente. Coisa que está difícil para a gente, com todos os recursos que nós temos, né, ser obediente. A gente cobra tanta obediência dos nossos filhos, mas quando se colocamos no lugar de filho, nós não somos tão obedientes assim. Hoje, no mundo que a gente vive, infelizmente, a gente está voltado mais para a nossa voz interior e não para a voz de Deus. E muitas das vezes é até difícil ouvir a voz de Deus. Eu confesso para vocês que eu demorei para ouvir a voz de Deus. Eu ouvia bastante a minha voz interior. E eu achava que eu tinha um senso de justiça incrível, lindo. Nossa, sempre defendi minha família, meus pais, meus, vamos dizer, princípios, né, que eu tinha. Mas eu queria dizer para vocês que Noé não foi ninguém que falou dele, alguém qualquer. Foi Deus. Então, vamos abrir em Gênesis 6 e vamos ver o que Deus falou sobre Noé. Eu vou começar lendo... Eu vou ler o livro inteiro, Gênesis 6. E aconteceu como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra. E lhes nasceram filhas, viram filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas que quiserem. Então disse o Senhor: não contenderá
o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. E delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Aí chegou no capítulo 8, aliás, no versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Eu vou finalizar por aqui. Nesse texto, Deus, ele estava entristecido com a humanidade. Nessa época, era uma geração que não tinha os recursos que a gente tem hoje, mas era uma geração perdida também dos caminhos do Senhor. Era uma geração que não buscava o Senhor, que, na verdade, ela buscava só prazeres da carne. Eu não sei se vocês entendem uma semelhança ao que a gente vive hoje. Infelizmente, hoje, nós estamos vivendo nessa sociedade doente, igual estava nessa época aqui de Noé. Mas hoje, eu acho que está um pouco mais complicado, vamos dizer assim, está um pouco pior. Por quê? A nossa geração, ela tem acesso mais rápido a tudo. Então, está mais difícil controlar nossos filhos com relação a acesso a celular, acesso à televisão, acesso ao mundo exterior. E naquela época, Noé, eu fiquei bem encantada com Deus, falou assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aí eu fiquei pensando, se Deus olhasse para mim lá de cima e visse a minha casa, visse eu como mãe, visse eu como filha, será que ele ia encontrar graça em mim? E essa pergunta eu faço para nós. Será que se Deus olhar lá de cima para nós, ele vai encontrar graça? Ele vai encontrar essa compaixão de querer poupar a sua vida e a sua família? Eu me faço essa pergunta diariamente. Não vou dizer sempre, mas diariamente. Às vezes eu cometo algumas coisas, às vezes eu faço algumas coisas que eu acho que é legal. E eu falo: ai, Deus, eu espero que o Senhor esteja... Eu até pergunto: Deus, será que o Senhor sorri? O Senhor está sorrindo aí? Eu estou feliz que isso eu sei que foi o Senhor que fez. Mas eu vou ler um pouco aqui, porque eu escrevi, eu acho que tem algumas coisas importantes. Hoje, Deus, ele busca, e eu tive essa afirmação aqui no culto, até de domingo, da Amanda, Deus procura obediência. Ele busca filhos que sejam obedientes à voz dele. Não somos perfeitos, e ele sabe disso, mas precisamos ser obedientes. E eu vejo que está cada vez mais difícil ser obediente. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente realmente tem a teimosia, às vezes a gente tem a rotina do dia a dia e fala: ai, Deus, hoje eu não consegui. Às vezes eu termino a noite falando: Deus, sou eu de novo, eu não consegui. Mas que a gente se faça essa pergunta à noite, às vezes, ou durante a manhã, quando a gente acordar: Deus, me faça mais obediente. Às vezes a gente fala tanto sobre obediência com os nossos pequenos, e às vezes eu fico vendo que falta exemplos.
Nossos filhos, eles não... Vamos dizer assim, que essa geração, né? Ela não ouve tanto como a nossa. A gente não tinha tanto acesso a informações. Então, a gente ouvia mais nossos pais, porque a gente era, vamos dizer assim, com medo, tinha um temor maior. Hoje, essa geração parece que ela não tem tanto temor. Não é só com relação a Deus, porque eu acho que isso é um papel nosso de trazer a eles. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é obediência e Ele é justiça. E a nossa vida tem que ser voltada a esses princípios. Amor, obediência e justiça. Tudo existe consequências. Para tudo existe um porquê. Eu coloquei aqui que o mundo está formando nossos filhos mais rápido do que nós estamos o discipulando. Infelizmente. Às vezes, o tempinho que nos resta, às vezes, de um término de dia, às vezes, uma noite, assim, falar assim, você já leu a Bíblia? Você já fez seu devocional? É muito pouco, gente. Às vezes, a gente pensa que está fazendo muito. E que ótimo que nós estamos fazendo. Mas a gente precisa fazer mais. E, às vezes, não é falta de tempo. É falta de dedicação. É falta de comprometimento em fazer. E a gente precisa ter isso. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa se esforçar em falar mais de Deus, falar menos dos outros, falar menos de outras coisas e mostrar realmente que a gente só tem um propósito aqui nessa terra, que é justamente vir falar dele, proclamar sobre ele e ganhar a salvação não só para a nossa casa, para a nossa família, mas para todos aqueles que têm contato com a gente. Eu fico assim, pensando, às vezes, eu vou dar um exemplo da minha empresa, que eu estou lá, e às vezes é um ambiente um pouco difícil. E aí, às vezes eu choro, às vezes eu falo assim, Deus, qual é o propósito que o Senhor tem para mim aqui? Às vezes é bem difícil, às vezes eu quero sair. E às vezes eu fico pensando no que eu vou deixar. Se eu vou deixar algo de bom que o Senhor me ensinou. Porque é duro você passar por um lugar e você não deixar nada de Deus. Gente, todo lugar que a gente passar, a gente tem que deixar um pouco de Deus nesse lugar. Todo lugar. Não é só na igreja. Na verdade, a igreja é do portão para fora. A gente tem que começar a ser intencionais nas ações. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que... aqui a gente está na igreja, casa de Deus, meus irmãos, eu tenho que ter mais compaixão. Não, gente, a compaixão tem que estar no nosso coração. Tem que estar em nós. Não pode ser só aqui para os irmãos, porque são meus irmãos de fé, meus irmãos de caminhada. Não. Primeiro lugar é a sua casa, que é o seu primeiro ministério. E, às vezes, é o lugar que a gente tem mais essa dificuldade, porque na nossa casa, as pessoas sabem realmente quem nós somos. E, às vezes, tem outros lugares que a gente pode, vamos dizer assim, fingir melhor, suportar mais, quando, na verdade, deveria ser o contrário. Eu coloquei aqui, sempre houve uma inversão entre o mundo e o plano de Deus. E nossos filhos talvez não entendam que dá e é muito melhor do que receber. Essa geração, eu fico vendo que, até por culpa nossa, porque nós que estamos educando e criando nessa geração, a gente tem prazer em dar o que a gente não teve. A gente tem prazer em proporcionar para os nossos filhos o que nós não tivemos. Mas Noé, ele nos mostra justamente o plano de Deus. Na verdade, o que nós temos que proporcionar para os nossos filhos é o amor de Deus. E o amor de Deus é dar e não receber. É totalmente
o inverso. Jesus, ele serviu. Ele veio aqui e nos serviu. Ele saiu do seu trono e veio nos servir. E é difícil isso. Eu fico lá na sala, às vezes eu falo do comportamento na mesa, de servir o próximo, antes de se servir. Eu falo, gente, primeiro você serve o outro, depois você se serve. E aí eu fico vendo, nossa, mas a minha mãe não ensinou assim. Gente, às vezes a gente não sabe entender. Nossos pais ensinaram sim. Pelo menos na minha casa eu aprendi. Primeiro era a visita. A visita pegava a mistura, a visita que se servia primeiro. O que sobrasse, aí a gente se servia. Os nossos pais, a gente julga bastante. Fala assim, a gente tem um monte de trauma, né? Para falar. Ai, meu pai, minha mãe me traumatizou. Às vezes eu me corrigia, me batia. Mas a gente não sabe falar dos traumas que a gente às vezes deixou no coração dos nossos pais. Às vezes nós nem lembramos. E só eles e Deus é que sabe. Eu coloquei, precisamos tirar dos nossos corações o sentimento de culpa e recompensa. Nossos filhos vão esquecer os tantos presentes que a gente às vezes se aperta, parcela em inúmeras parcelinhas para proporcionar para ele algum brinquedo legal, alguma tecnologia mais moderna. Mas eles vão esquecer. Vai ultrapassar esse celular mais tecnológico, vai ultrapassar. Daqui a pouco eles vão querer outros e outros. O videogame, daqui a pouco é outra versão mais moderna. Mas uma coisa eles não vão esquecer. Do pai e da mãe que ora por eles, que intercede por eles. Que não esquece o afeto e o amor que doam o tempo todo. Pode deixar, pastora, ela aqui. Eu vou falar um pouco mais uns detalhes da história de Noé, da arca, que eu achei muito interessante em trazer para a igreja. E é como eu falei, essa pregação é para nós. Deus, ele explicou cada detalhe da arca para Noé. Cada medida, a porta, a janela. Mas na Bíblia, Deus, ele não citou que a arca teria o leme, uma âncora, velas. Por quê? Porque ele não queria que o Noé conduzisse a arca. Ele queria que o Noé confiasse. E ele iria dirigir a arca. Nós não confiamos como deveríamos em Deus. E isso é difícil, eu falo, porque, né, sempre a gente põe aquela dúvida, né? Deus, é o Senhor mesmo que está fazendo? É o Senhor mesmo que está falando? Porque se você for ver na nossa visão, é até uma loucura, né? Você construir uma... Eu já vi algumas matérias com relação à arca, né? E é uma coisa desproporcional aos dias de hoje, com a engenharia que a gente tem, com a tecnologia que a gente tem. É desproporcional acreditar que existiu uma família e um homem à frente daquela obra tão gigantesca, que coube os animais, as espécies que Deus ordenou que ele colocasse. Gente, nos dias de hoje seria talvez impossível se fazer. E aí eu olho a Bíblia, por isso que às vezes eu olho para as crianças e falo assim, gente, vocês não gostam de histórias? Como que vocês não se interessam pela Bíblia? Aí tem gente que fala, eu não entendo a Bíblia. Gente, você não entende porque você não lê. Desculpa falar, porque eu também já passei por essa fase. Eu também não entendia. Eu também não compreendia. Mas se você começa a ler, e você começa a pensar e falar com Deus, e falar, Senhor, como assim? Porque eu questiono, tá, gente? Deus sabe, eu sou questionadora. Eu sou daquela igual criança, eu sou curiosa. Mas, Deus, por quê? E eu gosto disso, por isso que eu acho que eu estou no Ministério Infantil, porque eu gosto das crianças, porque elas também questionam. E nós temos, como filhos, não é questionar no sentido de não aceitar.
é no sentido de ser filhos, como nossos filhos às vezes perguntam, por quê? Sabe quando o seu filho chega e começa a falar tanto que você fala, meu Deus, Senhor, esse menino está... A minha cabeça está doendo de tanta coisa que ele pergunta e eu não sei nem responder. Deus, Ele quer que a gente seja esse filho. Que a gente não procure Ele só à noite antes de dormir, ou quando a gente está passando por alguma situação, ou quando dobra um joelho aqui no culto. Deus, Ele quer que você converse com Ele. Deus, Ele quer que você pergunte os porquês para Ele. Às vezes você vai mandar um WhatsApp para alguém, ou vai ligar, ou vai marcar um encontro. Marca um encontro com Ele. Ele não tem WhatsApp, mas a ligação é direta. Não tem internet que cai. Então, antes de você falar com algum amigo, você queira contar alguma coisa para alguém, fala para ele. Vai fazer toda a diferença. Fez muita diferença na minha vida. Ensine seus filhos. Às vezes, principalmente criança, que às vezes tende a contar as coisas para os outros, e às vezes na escola, às vezes aí tem a questão de bullying. Eu falo porque na sala a gente ouve muito isso. Ai, tia, eu fui contar isso e aí me zoaram. Eu falo, mas você falou com Deus já? Ele não vai te zoar. Vai lá para o secreto e fala com Ele. Tia, mas Deus vai me ouvir? Vai. Ele vai te ouvir. Vai lá, vai falar. Ele está super curioso para saber o que você está sentindo, para saber o que você passou. Vai lá, fala com Ele. E a gente tem que ser essa criança que busca o Pai no secreto. A nossa visão é limitada. Por isso que nós devemos estar sempre no caminho da obediência e na direção. Talvez hoje Deus esteja dizendo, pare de tentar controlar tudo e confie em mim. Às vezes a gente quer ter o controle, mas é como eu falei, Noé não tinha um leme, e mesmo assim ele entrou na arca. Aqui, eu não sei quem é motorista, mas a gente, quando alguém vai dirigir, e aí a gente está do lado, a gente fica até fazendo o freio, e faz o volante, e fala que está passando, né? Eu fico pensando, eu falo assim, meu Deus, eu imagino o Noé lá, naquela arca, aqueles animais, se vai cair, se não vai. Gente, eu penso em tudo isso. Eu fico, meu Deus, como é que ele prendeu a cobra? Como é que... Gente, eu tenho muito isso de pensar, minha mente é muita imaginação. Eu sou igual criança, eu sou lúdica. E eu fico, meu Senhor, mas esses bichos tudo, o dilúvio, e a cobra, e como é que ele prendeu isso? Que aí não detalhou. Eu falei, a família dele, esses filhos na arca com a nora. Eu falei, Deus, eu acho que Deus... Gente, eu sou tão assim, é peculiar minha história com Deus. Que eu falo assim, Senhor, acho que o Senhor não deu o leme para ele, queria estar tão ocupado dentro daquela arca, cuidando de tudo, que ele não ia ter como direcionar. Eu acho que ele não ia ter como mesmo ter direção, porque é tanta coisa para alinhar ali dentro, Senhor. Tipo, a família, os animais, a água. Não sei se podia entrar água por algum lugar. Não, porque foi Deus que projetou, né? Assim como Noé, continue. Talvez você seja a única pessoa da sua família que tem essa relação com Deus. Às vezes na sua casa, as pessoas podem ainda não ter essa relação de falar com Ele. Mas continue. Continue acreditando que Deus ainda pode restaurar seu lar. Continue construindo. E eu falo que a arca hoje são nossas casas. A não ser que ele mande uma resposta aí que vem um outro dilúvio e ele ordene alguém a construir. Mas hoje, a sua arca é a sua casa. Cuide dela. Proteja. Faça o melhor para os seus. Ame. Ore, interceda. Eu falo que a oração é uma martelada no inimigo, porque ele falou, não acredito que ela não vai desistir. Não, eu não vou desistir. Ah, mas ele não vai. Eu estou orando, para mim ele já está pronto, Senhor. Ele é o seu filho.
Cada lágrima é uma semente. Cada joelho dobrado fortalece as paredes espirituais da sua casa. Aí eu vou falar um pouco sobre as perguntas que eu vou deixar para vocês. Podemos ter acesso a tudo, mas nada substitui a presença de Deus. Hoje, nossos filhos sabem usar um celular antes mesmo de aprender a ler. Se você entregar um celular na mão de uma criança, ela já passa o dedinho. Mas será que eles sabem dobrar os joelhinhos? Será que eles sabem chamar por Jesus quando eles têm medo? Ou quando tudo vai bem? É como eu falei, às vezes o celular, a gente quer mandar uma mensagem, quer mandar... Eu vou falar uma coisa que Deus tratou em mim, tá? Rede social. Às vezes a gente quer compartilhar para o... Assim, é gostoso. Eu gosto muito de ver que pessoas estão bem. E aí, às vezes a gente compartilha, posta lá uma foto, um vídeo legal, tudo, e é legal. Mas às vezes a gente nem falou com Deus. Deus, obrigado. Que incrível isso que eu estou vivendo. Deus, eu nunca imaginei estar vivendo isso daqui. E às vezes, o mais incrível que Deus faz para nossas vidas, a gente nem precisa postar. Porque é o dia a dia. E a gente nem se dá conta. Que às vezes é um detalhe bem pequeno. Não precisa nem ser uma viagem, uma comida assim, muito bonita, diferente, um prato. Isso Deus pode realizar também. Mas aquele arroz e feijão que às vezes a sua avó fazia com pimenta, você nunca mais vai comer. Vai ter um último dia que você vai comer e você vai tentar fazer e você não vai conseguir. Por mais que você tenha visto ela fazendo a receita. E isso às vezes você nem postou. Mas para você teve uma importância gigantesca. O problema não é a tecnologia ou o mundo de hoje. O problema é não ter Deus acima de todas as coisas. É quando tentamos preencher nossos dias com tantas outras coisas e não priorizamos Deus no nosso coração. Deus, ele deve ser o centro de todas as intenções. Aí eu pergunto, quem está discipulando a sua família? A palavra de Deus ou o algoritmo? Famílias fortes não são aquelas que nunca enfrentam tempestades. São aquelas que continuam adorando durante elas. Noé e sua família enfrentou o dilúvio. Deus poupou a vida de Noé e sua família. Mas mesmo assim eles tiveram que passar pelo dilúvio. A gente fazendo tudo que for da vontade de Deus, a gente ainda vai passar por alguns dilúvios. Talvez você esteja nesse dilúvio. Talvez você não esteja ouvindo a voz de Deus. Porque durante o dilúvio, Deus ficou em silêncio. Ele não falou com Noé. E mesmo assim, Noé foi obediente e perseverante. Às vezes, você está servindo com obediência, você está sendo íntegro, mas Deus não está falando com você. Obrigada. Mas não é pela a falta da voz de Deus. Deus, ele nunca deixa a gente só. Nunca. Isso eu falo para o meu filho. Ele fala, mãe, a senhora vai sozinha? Não, só eu nunca estou. Eu nunca estou só.
Nunca. Gente, eu nunca fui para nenhum lugar sozinha. Fala assim, mãe, a senhora não tem medo? A senhora... Não, eu sempre estou com Deus. Deus está sempre comigo. Eu nunca andei só. Às vezes você não está ouvindo a voz de Deus, mas Ele está comigo. E Ele está comigo o tempo todo, em qualquer lugar. Só que às vezes a gente às vezes quer ouvir a voz, né? A gente quer sentir, né? Fala assim, Deus, o Senhor está aqui. O Senhor está vendo? Essa questão eu falo bastante com Ele. O Senhor está vendo, né? O Senhor está ouvindo isso, né? O Senhor tá vendo o que eu estou passando. Mas Deus está vendo, gente. Deus tudo vê. A única questão que você tem que pensar é que, às vezes, aquele que está te testando, ele também pode ser um filho de Deus, um pouco perdido, mas pode ser também. Então, às vezes, ao invés de você ficar pensando, Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando? Às vezes pergunta, Deus, será o que ele está passando? Deus, ajuda ele, pega ele no colo. Às vezes ele está precisando do Senhor mais do que eu. Então, às vezes, quando você olhar para alguém e você falar assim, nossa, essa pessoa parece que não sei, ela não tem Deus. Gente, às vezes, ela não tem mesmo. Por isso que a gente tem que orar por ela. Por isso que a gente tem que amar. Esse é um mandamento. Eu deixei tantos papéis, eu já estou terminando. Mas eu escrevi, né? Como eu adoro escrever, gente. Eu adoro guardar essas cartas. Eu vou falar só para vocês deixarem isso gravado. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Que Noé agradava a Deus. Que Noé achou graça diante de Deus. Mas Deus não salvou só a vida de Noé. Deus poupou a família de Noé. Por causa de Noé, Deus fez muito mais do que ele pediu e do que ele esperou. Ande com Deus. Agrade a Deus. Viva com Deus, sobre a graça de Deus. E Ele vai cuidar da sua família. É isso, gente. Eu vou fazer um agradecimento também. Eu quero fazer só um agradecimento, porque agora ele veio. Agora eu vou ficar nervosa, amiga. Ele vai falar, eu vou ficar nervosa. Eu já tô... Eu queria agradecer a toda a igreja. Todos que estão aqui representando a igreja CIA. Mas principalmente ao pastor e à pastora Mica, que me acolheram. E eu quero agradecer a Thaís, porque confiou em mim. E antes mesmo da Thaís confiar em mim, eu quero agradecer, porque ela está representando a casa dela e a família dela, a tia Carla. Porque a primeira célula que eu fui, que era a célula, foi na casa da tia Carla. E eu nunca esqueci. Porque, gente, a oportunidade que vocês tiverem de ir para o PG ou para uma célula, vão. Porque é edificante. Eu oro muito pela casa dos pastores, porque eles são uma bênção na minha vida. Eu agradeço e oro por eles, como eu oro por muitos aqui. Mas nunca que eu vou conseguir retribuir, mesmo com orações, o que eles fazem e o que eles se dedicam a nós. Amém. Que bênção, irmãos. Não tem nada que alegra mais o nosso coração de ver vocês crescendo em graça e conhecimento, né? E como aquilo, chegou há quantos anos já? Acho que ele tem uns 5, 6 anos? 2021, ó, 5 anos. Lá na cela ainda, que era na casa da tia Carla. E hoje aqui sendo usado, ó, que bênção, que tremendo. Quem foi edificado por essa palavra aqui? Que bênção. Eu já recebi spoiler antes, né, irmãos, desse esboço aqui. Não, o irmão dela já veio fazer propaganda para mim antes. Olha, se prepara que minha irmã vai ministrar à noite. Eu não vou poder estar aí, que eu vou estar no trabalho.
bênção. Muito feliz e orgulhoso, viu, Fitioli? Quem não sabe, eu não quero muito assim aprofundar para não acabar entristecendo ela, mas quando ela chegou na igreja, ela tinha passado por um momento muito difícil na sua vida pessoal. Situações... A outra quer pregar aqui. Situações que muitas pessoas teriam ficado derrubadas e não levantadas mais. Mas ela não, ela pegou esse momento de dor para se aproximar muito mais de Deus. E justamente aquilo que ela pregou hoje, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que ele sabia que quem sustentava ela era Deus. Mesmo sem ela ainda conhecer Deus ainda no nível que ela conhece hoje. E que possamos ser usados, como a Shirley falou, gente, para onde a gente passar, deixar um pouquinho de Deus. Que aquele lugar tem que ser transformado, pelo menos um pouco, gente. Não por nós, mas porque é aquele que a gente carrega. Seja instrumentos, sejam ousados e usados na presença de Deus. Se permita ser usado. Deu trabalho para ela vir aqui, tá? Não queria não. Queria de jeito nenhum. Eu sei que é difícil, gente. Eu falei pra... Cadê a Cíntia? Cadê a Cíntia? Tá ali. E eu contei isso pra vocês. Gente, vocês acham que a gente até hoje não fica com frio na barriga pra subir pra ministrar? Sempre vai ter. O dia que vocês perderem, se analisem que vocês já estão perdendo o temor. Mas se permitam ser usados. Só que bênção. Amém? Deus te abençoe, minha irmã. E continue sendo usada, viu? Me ensina
Obrigado por nos levar a um lugar a qual o Senhor se agrada de nós. Que ao olhar para cada um dos teus filhos, nós possamos fazer com que o Senhor se alegre com a nossa obediência, com o nosso coração entregue na tua presença, com a nossa vida em rendição a quem o Senhor é. Que o exemplo ao qual o Senhor nos deu de obediência, uma obediência que te levou até a cruz, Senhor, uma obediência de sacrifício, que o Senhor encontre homens e mulheres desta mesma forma, Pai, que te obedeçam em todo tempo e em todo momento. Obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou durante todos esses cultos, durante esse mês, cada palavra, cada vida que veio até aqui e nos abençoou com aquilo que o Senhor nos usou. O Senhor nos ensinou sobre perdão, o Senhor nos ensinou sobre correção, o Senhor nos ensinou, Pai, que nós devemos continuar olhando para